Olá, tudo bem? Hoje vamos gravar mais um vídeo de orientação. Esse vídeo mais voltado para a escola, comissão regional, conselho, para dar o start no processo de escolha, toda a organização no ambiente escolar. Eu sou o Sandro Medeiros, da Coordenação da Gestão Escolar, aqui com a minha colega Karen. Isso. Olá a todos. Como o Sandro falou, né, esse vídeo é bem orientativo para as comissões escolares, mas também traz subsídios para o Conselho Deliberativo de como instalar a comissão escolar na escola e também serve para a comissão regional como orientativo de todo o processo. Vamos lá? Vamos. Primeiro vamos naquilo que é mais essencial, né? A gente está tratando aqui nessa política de gestão escolar, da gestão escolar democrática e participativa. Esse é um ponto essencial de toda a ação que a gente vai estar fazendo lá na escola, tem que estar permeado por essa questão, por esse princípio tão essencial. E aí passa por transparência nos nossos atos, por seguir com clareza aquilo que está normatizado, aquilo que está nas orientações da secretaria, na legislação, tudo isso para que esse processo ele ocorra de maneira legítima e que não gere nenhum descontentamento, que as pessoas deem credibilidade ao que está acontecendo, né? E a gestão democrática participativa é esse momento especial onde a gente vai escolher o diretor de escola que ficará para os próximos 4 anos, né? Então esse processo tem que funcionar muito bem, né, para que a escolha seja legítima, né, que essa pessoa consiga reunir, aglutinar e conseguir fazer avançar as questões educacionais, né, os índices, a melhora do aprendizado e tudo mais. E ela tem que ser embasada, né, Sandro, em todas as propostas do plano de gestão, né? Nunca na pessoa ou no embate pessoal, né? Sempre embasada nas propostas apresentadas no plano de gestão. Sim, perfeito. Essa é uma outra questão extremamente relevante, porque assim, não temos que discutir ideias, propostas e não atacar o nosso adversário. Todos somos legítimos nesse processo, né? E a gente tem que considerar que o nosso adversário, vamos digamos assim, o nosso concorrente, ele também é legítimo nesse processo, tanto quanto eu sou. Então nesse processo eu posso ser escolhido pela comunidade, eu posso ser preterido. Então é importante a gente lidar com isso e saber, porque depois a gente tem 4 anos de gestão, a gente vai estar na mesma escola e a gente tem que conseguir lidar com esse processo. A gente precisa entender que são ideias diferentes, né? São propostas diferentes. A escola é a mesma, o grupo é o mesmo, né? Mas é um embate de ideias diferentes. Não deve levar para o campo pessoal ou agressões ou coisas desse tipo, né? A gente nós somos educadores, né? Nós estamos lidando com a educação. Então a gente precisa sim levar essa discussão para um nível mais elevado, né? Que no campo das ideias, né? Não dos embates físicos ou... E por que não? Esse também é um processo pedagógico, onde os estudantes também vão estar aprendendo nessa questão com o exemplo dos proponentes, da condução do processo, com o Conselho Deliberativo, com a Comissão Escolar Eleitoral, com tudo isso. Mas enfim, vamos às orientações, a gente vai trabalhar com isso, vai tentar deixar mais claro possível e de qualquer forma a gente já se coloca à disposição para tentar dirimir qualquer dúvida que restar. Primeira questão, quando vai para a tela, a gente tem um embasamento legal. Todo esse processo é norteado por uma legislação, né? A legislação maior nesse processo é o decreto 194, que foi publicado em 31 de julho de 2019. Lá está todos o balizamento daquilo que pode, o que não pode, a essência, os princípios que regem esse processo. Para regulamentar esse decreto, a gente tem uma outra portaria que é a 1434, publicada um pouco depois, no dia 6 de agosto de 2019. Lá ele vai especificar um pouco de forma mais profunda aquilo que está previsto no decreto, né? Ele amplia um pouco os conceitos e delimita mais esse recorte. Também traz no seu anexo as orientações de como elaborar
o plano de gestão. Exato. Né? Então, essas orientações, elas servem para a elaboração, sim, mas depois, futuramente, para a reelaboração, para a avaliação do plano, né, também ela serve como norte, né, para estar organizando. E ela é a grande referência. E lembrando da diferença do próximo documento que a gente vai estar vendo, que é o edital, né? Então, o que a gente tem? A portaria e o decreto, eles são mais amplos, eles falam da gestão democrática e participativa durante todo o período, não só o processo de escolha. Né? Então, é preciso lá delimitar que tipo de gestor que Santa Catarina prevê como política. Né? O que está previsto na política para o gestor de escola desse estado. Então, agora, o edital, ele vai estar mais focado agora nesse processo de escolha, que é o edital 1443, de 8 de agosto de 2019. Né? Então, ele vai lançar, né, esse processo de escolha de plano de gestão, dando as regras, dando o cronograma, período também, o que pode, o que não pode, tudo o que a gente vai tratar aqui hoje. Né, e no anexo, todas as orientações, né, que a gente organizou também num manual em PDF, né, que vocês vão ter acesso no portal da sede, e a gente traz aqui no vídeo, então, discutindo e conversando passo a passo de como montar. Mas ele está todo fundamentado no anexo do edital. E ainda, né, não aparece aqui na tela, porque na data que nós estamos gravando esse vídeo ainda não está publicada, mas a gente está lançando uma portaria também que normatiza as condutas proibitivas, né, no processo de escolha. Então, das condutas proibitivas do proponente, né, no processo de escolha. Então, em breve vai estar também publicada no site da sede, no Diário Oficial e posteriormente no site da sede. Muito importante também dizer assim, toda a documentação, todos os vídeos, todo esse trabalho que a gente está expondo para vocês, a gente posta lá no portal da sede. Né? Então é um acesso para todos, é aberto, não precisa de senha, não precisa de nada. Se tiver alguma dúvida, tem um amplo material lá para pesquisar, nada como olhar diretamente na legislação, na fonte, para a gente saber que tipo de procedimento é adequado ou não. Muitas dúvidas que a gente tem, às vezes está exposto claramente na legislação, de forma objetiva, né, que deixa dirimir qualquer dúvida, né? E a comissão tentou fazer vários videozinhos orientativos, né, práticos, bem passo a passo, né? Então, se tem alguma dúvida, recorre à legislação, assistam os vídeos, não façam nada sem ter pleno conhecimento do material antes, né? Isso é extremamente importante. Na tela a gente mostra ali a capinha, inclusive do manual, né? Do passo a passo. Ele é grande, é um material grande, porque trata de várias questões, desde de como fazer o período pré-defesa pública, depois durante a defesa pública, como organizar as cédulas, o material para votação, as urnas. Então, é bem detalhado passo a passo. Então, por isso que ele é um material grande, mas ele tem um sumário bem definido, né? Qualquer dúvida é só buscar ali. Dá para usar na versão online quanto impressa, né? Nós vamos, então, às etapas desse processo, Sandro? Vamos lá. Esse material, né, o que a gente está trabalhando com vocês hoje, e o próprio manual, ele foi todo baseado no edital. Então, se vocês forem lá no edital, vocês vão identificar todas essas coisas que nós estamos falando. Né? Primeira questão, criação da comissão eleitoral da escola. A gente tem um prazo para isso, né? Entre 24 de setembro e 1º de outubro. Lá deve ser criada essa comissão. E de que forma que a gente vai criar esta comissão? Para isso a gente precisa de quem? Do Conselho Deliberativo Escolar. Ele deverá instalar a comissão eleitoral de forma transparente e participativa. Palavras que vocês vão escutar muitas vezes, transparente e participativa. Transparente por quê? Para não gerar sombras ou dúvidas sobre esse processo. Para que nenhum proponente, nenhum membro da comunidade, olha, esse processo não é legítimo. Então, quanto mais transparente a gente levar e conduzir esse processo, menos reações desse tipo nós teremos. Então, a gente precisa, para essa comissão,
eleitoral da escola, no mínimo, um representante dos segmentos pais, os responsáveis, um segmento dos servidores da escola e um representante dos estudantes, todos eles com direito a voto, né? Participa dessa comissão quem tem direito a voto, a participar. Então, no mínimo, um de cada segmento, podendo ser ampliado, né? E precisa também, né, Karen, organizar as reuniões por segmento, com registro em ata. Isso. E além disso, assim, tem algumas questõezinhas, né? Às vezes a nossa escola não tem estudantes com direito a voto, que é uma escola só de ensino fundamental, séries iniciais. Como é que a gente faz? Substitui esse segmento, né, por algum outro que tenha interesse de participar. Então, supre essa vaga, né, com alguém do segmento professores ou alguém do segmento pais. Ou a minha escola, às vezes no SEJA, né, que é mais difícil conseguir ter pais que são participativos ou atuantes, que a maior parte dos estudantes são com mais de 18 anos. Então, sempre supre. A gente está indicando pelo menos uma pessoa de cada segmento. Agora, escolas que são muito grandes, que têm um número de votantes muito grande, vocês vão poder botar mais pessoas para participar, né? Porque, às vezes, só 3 pessoas não dão conta de todo o processo, porque ele é um processo que realmente é amplo, né? Tem várias questõezinhas. Nos SEJAs, além da comissão central, pode também ser feita subcomissões nas unidades descentralizadas, porque eles também vão precisar preparar essa eleição lá nessa unidade, né? Daí o SEJA Central vai organizar da melhor forma possível, mas é possível estar fazendo essas subcomissões também. A gente não trouxe no slide, né, Sandra, mas eu acho que é importante a gente frisar que, como o Conselho Deliberativo é o órgão que vai instaurar a comissão eleitoral na escola, não é ético que tenha proponentes participando do Conselho Deliberativo. Então, como sinaliza a própria portaria e o edital, o membro do Conselho Deliberativo que é proponente, ele precisa pedir afastamento antes do dia 24 de setembro, que é a data da criação da comissão eleitoral, certo? Continuando também agora, uma questão que pode ocorrer, são poucas escolas nessa situação que a gente tem no estado, mas no caso da unidade escolar que não há o CDE constituído, né, voltando ao tema da constituição do CDE, ele vai ser constituído, né, a comissão eleitoral da escola deverá ser instalada em assembleia geral, coordenada pela Comissão Regional de Gestão Escolar. Então, em articulação com a Comissão Regional, se convoca uma assembleia e nessa assembleia se forma a comissão eleitoral da escola. Isso. E aí um outro ponto agora que avançando um pouco, quem pode fazer parte dessa comissão eleitoral, né? Então a gente tem, primeiro, isso não é hierarquia nenhuma, mas assim na ordem que nós colocamos, professores efetivos em efetivo exercício na unidade escolar, professores admitidos em caráter temporário, né, o ACT em efetivo exercício na unidade escolar, especialistas em educação em efetivo exercício na unidade escolar, assistente técnico pedagógico, o ATP, em efetivo exercício na unidade escolar, né, o assistente de educação em efetivo exercício. Acho que dá uma paradinha para a gente dar ênfase nesse efetivo exercício, né, Sandra? O efetivo exercício é nenhum tipo de afastamento. Então, eu estou de licença médica, eu posso fazer parte da comissão? Não. Estou de licença prêmio, posso. Eu estou em outro órgão, posso? Não. Ele tem que estar atuando na escola, né, em efetivo exercício. Não confundir com ser efetivo na escola. Aqui o entendimento, o conceito é estar em efetivo exercício na escola. Tem que estar atuando lá conforme a Karen disse. Às vezes as pessoas ficam chateadas. Mas eu quero participar, eu gosto de participar. Mas se você tem algum tipo de afastamento, você não deve estar na escola, né? Por algum motivo.
tô de licença prêmio. É um prêmio seu, né? É para você ficar descansando, viajar, fazer, curtir a sua vida, né? Não é para estar na escola. Então, não pode, realmente tem que estar em efetivo exercício. Assim agora como os estudantes também, né? Isso, estudantes a gente prevê dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Pais ou responsáveis legais de estudantes regularmente matriculados, com frequência comprovada, como estudantes, os membros da Associação de Pais e Professores, os membros do Conselho Deliberativo Escolar. Isso. Esses dois últimos, eles já estão contemplados nos itens anteriores também. Né? A gente só frisa porque é uma dúvida frequente. Eu faço parte da PP, eu posso participar da comissão? Pode. Eu faço parte do conselho. Mesmo que o conselho instala a comissão, mas se alguém do conselho quer contribuir e ajudar, ele pode também, tá? Mas desde que seja feito daquela forma, transparente, participativa, chamando por segmento, né? Não é eu sou do conselho, eu estou me auto-intitulando membro da comissão eleitoral, né? Não, eu vou chamar os entes. Então, naquele segmento, você achou melhor que aquela pessoa que já é membro do conselho, é o representante também na comissão eleitoral, sem problema. Tá? Então, Karen, quem não pode fazer parte dessa comissão eleitoral da escola? Só a gente agora, né, frisar. Então, todos aqueles que a gente já comentou que não pode, né, que tem afastamento. O diretor da unidade escolar não pode, mesmo se ele não é proponente, ele não deve participar da comissão. O assessor, do mesmo jeito. O proponente, né, do plano de gestão também não pode. Os profissionais, os estudantes, pais ou responsáveis que possuem vínculo familiar com o diretor, com o assessor ou com o proponente de plano de gestão. Tá vendo que a gente chamou a atenção ali separado o diretor e o assessor do proponente. Então, mesmo que o diretor ou o assessor não é proponente de plano de gestão, alguém que seja tem algum vínculo familiar com essa pessoa não deve participar da comissão. Mais uma vez naquele sentido de transparência, para que não reste dúvida que não houve viés, não houve algo dando tendência para beneficiar determinado proponente. Então, afasta-se, deixa o processo, ele vai correr independente e vai cada vez menos ter questionamento com relação a isso, né, Karen? Então, frisando novamente os profissionais com afastamento, né? E aqueles estudantes e os pais deles que não possuem a frequência comprovada, né? Às vezes o estudante está com 15 dias de faltas, esse não pode participar da comissão, certo? Então, essa relação ela deve estar, depois de organizada a comissão, né? Reuniões com registro em ata, né? Isso, sempre. Tudo que vocês fizerem, registro em ata. E registro em ata é um registro corrido de tudo que acontece naquela reunião. Todas as falas, todos os debates que houver, devem estar registrados lá. Não é aquela questão assim, né? Isso aqui não é importante colocar na ata. Não, tudo é importante colocar na ata, né? É o transcurso do que aconteceu naquela reunião, certo? E aí, depois disso, vocês vão afixar na escola, em vários pontos, para que fique bem, de novo, o tema, né, transparente, o nome das pessoas que fazem parte dessa comissão, tá? No prazo máximo de 3 dias após a escolha dos membros. Então, tá feito, tá escolhido, vai ser realizada a primeira reunião dessa comissão. Então, já nessa primeira reunião, a gente define quem é o presidente, quem é o vice-presidente, quem é o secretário, né? Quando houver mais membros, a gente já define também quem serão os respectivos suplentes, né? Então, ali a gente já começa a determinar e já dividir quais são as responsabilidades. A partir do momento que a gente nomeia, indica quem são o presidente, o vice, o secretário, a gente já começa a determinar e delimitar o serviço que cada um vai ter nesse processo, né? Prosseguindo, né? Para participar da comissão da escola, o membro representante do segmento precisa estar em efetivo exercício, né, no caso dos profissionais, e com frequência comprovada no caso dos estudantes, como a gente já remeteu anteriormente, né? E frisando, né, no caso de afastamentos, transferência, a comissão
precisará buscar junto aos segmentos um substituto. A comissão não pode ir se esvaziando. A partir do momento que houve, por alguma necessidade, alguma transferência, alguma licença, a supressão de um desses integrantes, a gente substitui, a gente busca de novo. Pode acontecer, né, Sandro? Ninguém escapo, né? Eu me comprometi a participar, né? Eu sou professora, eu me comprometi a participar, mas acabei adoecendo no meio do caminho, né? O processo na escola não pode parar, então tem que substituir esse membro. E agora, quais as funções desse grupo que vocês fazem parte, né? Quais são as funções da comissão eleitoral da escola? Isso está definido lá na legislação também, né? Tá bem claro e delimitado. O que a gente vai fazer aqui é uma leitura daquilo que já está lá. Mas é importante a gente rever e discutir esses pontos, né? Primeiro, estabelecer, cumprir e fazer cumprir as normas legais do edital que orienta a escolha do PGE. Como nós dissemos anteriormente, não é para inventar, não é para criar ou inovar. A gente já tem um desenho pronto, né? Estabelecido em edital, estabelecido em portaria e no decreto. Então a gente precisa seguir aquilo para o processo ser legítimo e não restar dúvida sobre ele. E às vezes mas aqui na minha escola é assim, só que a regra ela é feita olhando o todo, né? A gente não tem como fazer um edital específico para cada unidade escolar. A gente sabe que a realidade de cada escola é diferente, mas a gente procura sempre, na legislação, equiparar todos, né? Então, e uma regra não pode ter exceções, né? Então, a gente precisa seguir a risco que está posto ali, né? Isso, e também é um processo novo. Lá em 2015 ou em 2017, nos outros processos que nós tivemos, havia outras regras, né? Algumas coisas são iguais, outras são diferentes, mas esse processo é novo, ele tem uma nova condução, então é necessário a gente estar antenado com essa legislação atual que está amplamente divulgada, como a gente espera. Prosseguindo, vamos lá. Responsabilizar-se pela organização, normatização e deliberações referentes ao processo de escolha na escola. Então, a partir daquilo que está acontecendo na escola, vocês vão olhar a legislação e vão construir esse processo. Né? Promover defesa pública das proposições de PGE. Né? Então, a comissão escolar, ela tem uma função que eu acho que é das mais importantes nesse processo todo. Ela vai ser o maestro, ela vai estar dando o tom das discussões da escola. Então, vamos supor que tenha 2 proponentes. É ela, junto desses 2 proponentes, que vai organizar o que pode, o que não pode, quais são os limites, que vai trazer esse processo para o lado democrático, para o lado participativo, para a transparência. Né? Organizar o credenciamento dos eleitores aptos a votar, identificando-os em listagem específica, emitida a partir dos dados constantes na Secretaria da Escola. Isso tudo a gente vai aprofundar mais à frente, né? A gente só está colocando em linhas gerais as funções, né? Convocar mesários, presidente, secretário, primeiro mesário e segundo mesário das mesas receptoras credenciadas, registrando em nome em ata. Então, aquelas pessoas que vão atuar lá no dia da eleição, recebendo votos. Identificar junto a cada proponente do PGE o fiscal por mesa receptora, registrando os seus nomes em ata. Então, o fiscal é anterior, tem que ter esse processo, a gente vai discutir também. Constituir a mesa de votação com presidente, secretário, primeiro mesário e um segundo mesário, escolhidos dentre os integrantes da comunidade escolar. Providenciar o material necessário ao processo de escolha de PGE. Orientar previamente os envolvidos no processo de escolha de PGE, definir e divulgar com antecedência o horário da votação como forma de garantir a participação de toda a comunidade escolar, lavrar as atas de votação, presidir a mesa de apuração dos votos, promulgar o resultado da escolha de PGE da unidade escolar, encaminhar cópia da ata com o resultado da escolha de PGE à Comissão Regional de Gestão Escolar em até 2 dias úteis após a data da votação. Providenciar o arquivamento de todos os documentos relativos ao processo de escolha na escola. Esse material, todo o processo que é utilizado, todo o material utilizado deve ficar na escola, né? Em 2017 a gente teve um caso que foi encaminhado tudo para a regional. Não,
cédulas, todo o material, vocês só encaminham para a comissão regional o resultado, né? E cópia da ata de apuração, mais nada, o resto tem que ficar. As cédulas, inclusive, têm que ficar guardadas na escola para uma possível auditoria, uma possível, né? Não pode, já contamos, já registramos, agora vamos jogar fora. Não, tem que ficar lá. Passado o processo, a escolha, são esses documentos que vão comprovar que o trabalho de vocês foi feito dentro da legislação, dentro da legalidade. Né? Por isso que é tão importante nesse processo. Né? E aí a gente traz, né, mais uma vez chamando um quadro amarelo aqui, chamando um pouquinho a atenção, né? Que a comissão eleitoral, como o Sandro já colocou, tem um papel importantíssimo nesse processo. Então ela não pode se manifestar por nenhum proponente, né? Cada um vai ter a sua opção de voto, né? Claro, mas ela não vai se manifestar. Assim como o Conselho Deliberativo também, né? O Conselho em si não deve se manifestar. É um órgão fiscalizador da escola, né? E não é adequado estar se posicionando. Então, deve ser, sim, agir de forma com descrição, né? Ética, e impedindo que eventuais abusos no processo de escolha venham a acontecer. Né? Então, em casos de descumprimento do edital, todos os casos deverão ser dirimidos pela comissão, que são vocês, né? Em reunião com a participação da maioria dos seus membros. E tudo que vocês levantarem vão estar encaminhando também para a comissão regional, né? Que tem o papel de dirimir, de se posicionar e eu não estou achando a palavra, você não me ajuda? E, se necessário, deliberar em primeira instância, né, qual que vai ser o posicionamento dessa comissão com relação não à inscrição, né, mas ao processo de escolha do proponente, tá? Que poderá ser excluído do processo se acontecer algo grave, né, o descumprimento de alguma das Isso da mesma forma que já aconteceu nas outras edições também, a má condução ou as condutas, né, fora do que está previsto, pode acarretar numa situação máxima de cancelamento da participação desse proponente. Agora vamos avançando um pouco, a gente tem a etapa que a gente chama organização do período de defesa pública. Agora é mão na massa, vamos começar a construir esse processo. Então, que assim, vai precisar, somente agora que começa o processo na escola, né? Foi homologadas as inscrições lá, dia 20 de setembro. A comissão eleitoral pode ser criada do dia 24 até dia 1º. Então, agora é que pode começar o processo na escola. Né? Antes disso, não pode, não existe proponente. Antes da homologação e da criação da comissão eleitoral, não existe nenhum tipo de defesa pública, não existe. Tem que seguir o que está vida normal, né? Vida normal. O professor continua dando as suas aulas, participando dos processos que ele já estava envolvido antes, da mesma forma o diretor, o ATP, o AE, o especialista. Até esse momento não é para ter nenhuma manifestação, é como se não tivesse acontecendo. É trabalho interno da comissão, se formando, tudo isso, né? Seu papel anterior, tanto do Conselho Deliberativo quanto da comissão, é o quê? Divulgar para as pessoas que vai acontecer esse processo, divulgar para os professores e para os servidores que têm interesse de propor o plano, né? Que até dia 13 de setembro eles podem propor, mas esse é o único papel, nada de, eu sou proponente já, não existe, né? Enquanto que não for homologada a inscrição, não existe proponente de plano de gestão. Ou pré-proponente, como alguém perguntou hoje, isso não existe essa figura, assim, é só depois de homologado mesmo. Então, beleza, vamos lá. Procedimentos anteriores à defesa pública. Isso, Karen, vamos lá. Divulgar a todos os segmentos que nesta escola haverá escolha de plano de gestão escolar. Então, acho que está bem claro, né? Isso, reforçando aquilo que eu comentei ainda há pouco. Divulgar e afixar em espaços acessíveis a todos os segmentos da escola o cronograma do processo de escolha. Esclarecer a todos os segmentos quem tem direito ao voto. Esclarecer a todos os segmentos o que é possível fazer na divulgação dos PGEs e os períodos. A gente falando muito esclarecer, divulgar, novamente, atenção, transparência. Isso. Né?
Procedimentos de organização da defesa pública. Quando? A partir de 24 de setembro. Isso se a comissão já estiver criada, né? Perfeito. Que é a primeira data, é o início da criação das comissões. Então, se ela foi criada dia 24, já se pode estar iniciando ali os processos de organização. Né? Sempre nessa questão, né? Essa criação da comissão deve anteceder o processo de defesa. Isso é extremamente importante para que a coisa comece já com direcionamento, né? Que não passa cada proponente fazendo aquilo que lhe convir. A defesa pública deverá ser planejada em reunião entre a comissão eleitoral e proponentes. Nesta reunião devem ser estabelecidas as estratégias que cada proponente poderá utilizar e o tempo que terão para cada uma delas. Então, isso aqui é a cereja do bolo, eu acho, porque assim, não temos como criar regras para todas as escolas da rede. Então, tem as particularidades e os processos de defesa. Tem região que tem rádio, tem região que vai ter a possibilidade de reunir os alunos, os estudantes, os votantes numa assembleia. Isso. Então, nesse momento, os proponentes ou o proponente, junto com a comissão escolar, vão definir essas estratégias. É um pacto. Né? E aí é importante muito a honestidade de cada proponente de assegurar e levar adiante aquilo que foi pactuado entre a comissão e o seu adversário, o seu concorrente. Seu concorrente, né? Claro, lembrando sempre, né? A gente sempre traz esse desenho da ata ali para lembrar, né? Tudo registrado em ata, porque se lá na frente tiver alguém que descumpriu, mas estava aqui, você assinou, está registrado, né? Se não houver registro, também não tem como cobrar, né? Então tem que estar tudo bem desenhado, bem definido nessa ata organizado. Aí pode perguntar, né? E aí, tem que ser as mesmas estratégias? Então, eu e o Sandro somos proponentes de plano de gestão da escola A, por exemplo, né? O Sandro quer fazer um panfleto, mas eu não quero fazer um panfleto. Eu quero só utilizar da ferramenta de estar conversando com as famílias. Eu posso, daí não vai ter panfleto, ou não vai ter a conversa. Se houver consenso de que não há nenhum tipo de prejuízo para nenhum dos dois proponentes, não tem problema nenhum, né? Sempre aquilo registrado em ata, né? O que não pode é um proponente ter mais tempo que o outro, né? Isso tem que ser acordado para que não tenha nenhum tipo de viés ou beneficiamento. Isso, né? Beneficiamento, esse tipo de coisa, né? Mas as estratégias vão ser organizadas por vocês junto com os proponentes. E essas estratégias, elas precisam ser pautadas nas ideias, nas propostas. O que esse proponente, essa pessoa que quer ser diretor dessa unidade escolar, tem de proposta para essa escola nos 4 anos? Não interessa a vida pessoal dele, não interessa outras ações. Qual é a proposta? Né? E é isso que tem que estar pautando, inclusive, este acordo que a gente tem ali. De que forma essas propostas vão ser apresentadas para os votantes. Adiante a gente vai ter um slide até que trata disso, né? De alguns exemplos. Então, assim, eu vou fazer um panfleto, não é com a minha foto. Né? Até posso associar a minha foto, mas eu vou fazer o panfleto com foco nas metas e ações do meu plano de gestão. O foco é o plano de gestão, não é a Karen nem o Sandro, não é a pessoa, né? É o plano de gestão. Então tem que estar bem claro isso, certo? Então a gente traz ali um slide com algumas sugestões que também estão lá no manual, isso não está no edital, né? A gente traz aqui alguns exemplos, de novo, né? A distribuição de panfletos ou similares, a criação de uma fanpage nas redes sociais. Ali a gente traz essa criação da fanpage porque se a gente coloca no nosso perfil público, vamos dizer assim, eu sou proponente de plano de gestão e boto lá as minhas metas, ações, a gente acaba não tendo controle, né, de quanto tempo essa mensagem vai ficar rodando nas redes, né? E a defesa pública, ela tem uma data de corte, que é dia 20 de outubro, certo? Após essa data não pode mais. Uma fanpage você pode
fechar a página a partir daquela data, né? Então, não, torna mais oficial, né? Torna mais institucional essa ação, né? Também. Isso. Então, claro, a gente não pode hoje negar, as redes sociais estão aí, né? WhatsApp, Facebook e tantas outras, né? Então, não tem como não utilizar essa ferramenta, né? Claro, as reuniões individuais, ou por segmentos, ou em assembleias, sempre no debate e explanação das propostas, visitas famílias, né, para apresentação, mas, de novo, frisando, isso tudo se tiver sido acordado entre todos os proponentes e a comissão eleitoral. Eu posso ir dar uma entrevista na rádio? Pode, desde que tenha sido acordado lá nessa reunião. Tá? De preferência que seja oportunidade, nesse caso específico, oportunizado aos dois proponentes, aos três, aos quatro, né? ao único que tiver na escola, para não dar viés, não dar benefício para nenhum mais do que o outro. Então é importante ter isso. Né? Aí pode acontecer, né? A gente fez uma reunião lá no início da defesa pública, mas aí lá no meio a gente já tinha feito todos os acordos, a rádio da cidade, a rádio local, convidou os proponentes para ir dar uma entrevista. E agora, né? Conversem com a comissão eleitoral, façam uma nova reunião, não precisa ser uma reunião longa, é uma reunião rápida, registrem isso em ata e beleza. Verifique se é adequado, se não é adequado. Isso, segue o caminho, né? Ali esse slide é um exemplo, né? Que é aquilo que a gente já falou antes, acho que a gente... o adendo da rede social. E aí, o que é vedado, Sandro? O que não pode, de jeito nenhum? Vamos lá. E esse não pode é muito importante porque é o que vai dar credibilidade ao nosso processo. A gente precisa dessa credibilidade para que as pessoas olhem, essa foi uma escolha justa, foi honesta, foi transparente. E não houve nenhum beneficiamento por motivo financeiro, por tendência de ninguém. Então vamos lá. O que não pode? Distribuir camisetas, bonés, canetas, brindes, cestas básicas pelos proponentes ou por terceiros com sua autorização. E quaisquer outros bens materiais que possam proporcionar vantagem a qualquer membro de segmento com direito a voto. Posso convidar meus estudantes para ir numa pizzaria ou pagar um churrasco? Não, de jeito nenhum. Então você está beneficiando a partir do financeiro e tudo mais. Né? Ou né, olha, votem em mim porque eu vou aumentar a nota de vocês, né? Determinada... Isso. Tem que né? A gente tem que tomar, às vezes, mas eu falei só brincando. É muito sério isso, né? É gravíssimo, né? É gravíssimo. E já tivemos proponentes em outras edições que perderam, foram desclassificados, saíram do processo em função disso. As pessoas hoje filmam tudo. Então a gente não tem mais segredo desses processos. Prosseguindo, utilizar-se de qualquer estratégia sem o devido consenso da comissão eleitoral e dos demais proponentes, aquilo que a gente já está tratando até agora. Descumprir os acordos realizados para o período. As pessoas precisam da honestidade. Nós pactuamos, está registrado em ata, então eu tenho que trabalhar a minha defesa, minhas propostas dentro desse limite do que foi acordado. Descumprir quaisquer procedimentos estabelecidos nas legislações que regem o processo de escolha, dispensar aulas para a defesa pública. Então as estratégias têm que ter esse limite também. A gente não pode parar as aulas para promover a defesa. É um momento pedagógico, então assim, a escola pode sim se organizar, né? Para, em determinado momento, juntar as turmas, fazer um debate ali, né? Mas não pode, agora nós vamos dispensar a aula de todo mundo, vamos botar todo mundo lá no pátio para fazer a defesa pública. Não, tem que ter estratégias pedagógicas para estar fazendo isso, né? Vamos avançando então, né? Agora, organização do período pré-escolha de PGE, convocação da mesa receptora de votos. A mesa de votação, né? Isso. Assim, paralelo com as reuniões de defesa pública, a defesa pública está acontecendo, né? Está acontecendo esse período na escola, mas, paralelo a essa ação, a comissão também tem um trabalho árduo de organizar todo o material
e convocar os mesários, né? Que no dia lá da votação não é a comissão eleitoral que vai receber os votos, e sim outras pessoas que eles vão convocar, né? Que é bem isso, o presidente, o secretário, o primeiro mesário, o segundo mesário. O número de pessoas também vai depender da quantidade de votantes da escola. Se for suficiente apenas uma mesa de votação, um presidente, um secretário, um primeiro mesário, um segundo mesário, é o suficiente. Agora, uma escola muito grande, que vai ter um fluxo de votantes grande, é preferível fazer mais do que uma mesa de votação, né, para otimizar, para agilizar o processo. Lembrando que, diferente de outros anos, não existe mais peso 2 para nenhum segmento. Então, todos têm o mesmo peso. Isso quer dizer que pode ser feita uma única urna para o processo. Tá? Então, isso já facilita bastante, né, a mesa de votação. Eu gostaria de fazer um destaque anterior. Por que a comissão eleitoral escolar não será os mesários, não faz parte? A comissão tem uma função mais geral, de cuidar do processo como um todo. Então, imagina um exemplo. Se a comissão faz parte da mesa receptora e dá um problema na votação, um problema na fila, algum questionamento, eles vão ter que abandonar a mesa para resolver esse processo. Então, por isso que são papéis diferentes e pessoas diferentes para esse papel. Isso. Porque eles têm que coordenar. Caso haja um problema, eles têm que ter essa liberdade para ir lá estar resolvendo, para coordenar, para observar, para dar essa transparência também no processo. A gente traz ali nos slides, né? Não sei se a gente vai ler um por um, mas as atribuições desses mesários, né? Então, o presidente ele tem um papel maior, que ele preside essa mesa de votação, ele substitui, né, algum membro da mesa se preciso for, mas ele é aquela pessoa que vai ficar organizando aquela sessão eleitoral, né? Igual uma eleição normal, tem o juiz eleitoral, vamos dizer assim, que é a comissão eleitoral da escola, e tem os mesários. Esse presidente é o responsável por aquela mesa de votação, né? Então, ele vai esclarecer algumas dúvidas corriqueiras, ele vai rubricar as cédulas de votação, vai ver se tiver algum problema com algum votante, né? Vai estar ali, ele vai promover a ordem daquele processo de escolha, tá? O secretário, ele substitui o presidente na ausência, né? Ele identifica o nome do votante no caderno de votação, ele coleta essa assinatura e encaminha o votante para além de elaborar a ata, né? Isso, né? Ele já tem o modelo da ata, né? Tudo. Então, ele vai preencher essa ata. E os mesários é que vão organizar a fila, vão auxiliar, né, no processo de escolha. Vamos lá. A gente não vai adentrar muito isso, porque está tanto no caderno, no manual, quanto no edital estão as funções, tá? Então, fica para a gente agilizar um pouquinho, né? É importante esse caderno ser impresso, ter ali em mãos, fazer a consulta. Então, tudo isso vai estar lá também, né? Então, a gente não precisa entrar esse detalhe, até para não estender tanto o vídeo, né? Então, o credenciamento dos fiscais das urnas de apuração. Isso é muito importante. O fiscal, ele vai ser alguém de confiança do proponente e que vai estar lá observando de forma independente para ver se esse processo está sendo conduzido com o que está previsto na legislação. Então, cada proponente deverá indicar um fiscal para cada sessão receptora de votos, caso haja mais sessões, né? As escolas menores, obviamente, provavelmente terão uma, e aquelas maiores poderão ter mais. Isso também tem que ser acordado lá na reunião da comissão eleitoral com os proponentes, tá? Não é algo assim que no dia da votação vai aparecer lá as pessoas para ser fiscal, não. Tem que ter tido esse credenciamento anterior, né? O meu fiscal vai ser tal pessoa, o fiscal do São vai ser a pessoa, vai ter que estar lá registrada em ata, no dia essa pessoa vai ter que estar credenciada, tá? Pode ser alguém externo à escola ser fiscal? Isso é uma dúvida que geralmente perguntam. Não, tem que ser alguém da escola, né? Alguém com direito a voto,
tem que ter vínculo com a escola, não pode vir alguém externo que não conhece a realidade da escola, a rotina da escola. Que não é conhecido que não pela é pessoa da conhecido, escola. né? Até por questões de segurança e tudo mais, então tem que ser alguém da escola, tá? Então agora sim a gente entra na parte da organização das listagens de votação, que é outro trabalho da comissão, né? Paralelo. Então a gente está tratando aqui separadamente, mas são coisas que acontecem concomitante, né? Ao mesmo tempo que está se chamando os fiscais e os mesários, já tem que estar de olho no período de retirar as listagens do sistema e tudo mais. São várias tarefinhas que precisam ser feitas antes para que no dia que o processo saia bem organizado, né? As listagens de votação, elas não devem ser feitas pela escola. Existe um módulo no SIGESC chamado Módulo Listas de Votação, Grupo de Votantes PGE. Ali, toda a listagem de votação é trazida do banco do SIGESC, então não se inventa ninguém, né? Tá ali. Claro que tem todo um cronograma de conferência que a gente vai apresentar à frente, que precisa ser seguido, mas não deve se fazer outra listagem. É esse módulo de listas que deve ser utilizado. Para quem não está ambientado, o que é o SIGESC? É o sistema da Secretaria de Educação, que tem nas secretarias da escola, que o AE tem acesso e que ele vai poder retirar. Então, os alunos, os professores, os servidores, a maioria já está inserido nesse banco de dados e ele vai poder tirar automaticamente, que só precisa depois ser ajustado. Ajustado, né? Isso. Então, assim, a comissão eleitoral ela vai solicitar essa listagem para o responsável, né, o AE da escola, ou o professor que está responsável pela secretaria naquele momento, né? Então, cada escola tem a sua configuração. E aí, vocês vão seguir o cronograma a seguir, né? Que, primeiro, a gente tem que lembrar da data de corte. Acho que é importante antes de falar do cronograma, né? O que é data de corte, né? Isso, é como no cartório eleitoral. Quem é que pode votar na eleição para prefeito? Vamos dizer assim, as pessoas que fizeram o título de eleitor ou que estão aptas a votar até tal data. O cartório eleitoral, ele dá uma data. Ele né? limita. Eu não posso fazer o meu título na véspera da eleição e ir lá votar, porque o meu nome não vai estar lá na relação. Então, a lista de votantes, ela tem uma data de corte, que é dia 5 de outubro de 2019. Então, todos os profissionais efetivos ou contratados que estão em efetivo exercício, até dia 5 de outubro, vão aparecer na listagem de votação. Mas eu estava de licença médica dia 5 de outubro e dia 6 eu votei. Eu voltei para a escola. Infelizmente, não vai aparecer na listagem da votação e não poderá ser incluído à mão, porque a data de corte é 5 de outubro, né? Eu sou pai de aluno, mas eu matriculei o meu filho só dia 10 de outubro. Eu posso votar? Não. Só quem estava matriculado e quem os pais tinham vínculos até dia 5 de outubro. Então, tem que ficar bem claro isso. Tá? E assim, vai acontecer de as pessoas ficarem de fora, entenderem que teriam o direito de votar, mas não. Essa regra está posta, ela é extremamente importante para que a gente tenha que os processos que virão posterior, como publicação dessa lista, organização, formação do caderno, sejam feitos no tempo hábil. Então é muito importante preservar isso. Infelizmente, algumas pessoas vão ficar fora. O único caso que pode ser incluído na listagem é o proponente de plano de gestão que tem vínculo numa outra escola, que não está lá no SIGESC, ele não está cadastrado. Então, ele pode sim ser incluído ali na listagem. E também tem os casos dos nomes sociais, né? Que o que vai sair na listagem de votação é o nome social do estudante que fez essa opção, né? Que tem e aí não é uma questão de opção da comissão escolar, isso é uma questão de lei. Legislação. Não, então a lei assegura que ele tem esse direito, ou ela tem esse direito, e precisa ser feito dessa forma, né? Outro detalhe importante também das listagens é que os nomes, principalmente dos pais, né, de estudantes, todos os nomes do cadastro do SIGESC, né? Se
vou pegar um exemplo, José, que é bem comum, né? José com o seu cadastro, um pai de aluno que tem 2 filhos, por exemplo, na escola, e no filho A eu botei José com acento, e no filho B eu cadastrei José sem acento, ele vai gerar 2 nomes dentro da listagem de votação. Então, esse vai ser o papel de vocês depois, durante o cronograma que a gente vai apresentar a seguir, de conferência, já para arrumar essas inconsistências no próprio SIGESC, né? Para ele sair como uma pessoa só. Outro caso, eu sou pai de aluno e sou professor também na escola. O nome dessa pessoa vai estar prioritariamente na listagem dos pais, tá? Agora, se de novo ele foi cadastrado com algum errinho no nome, ele vai sair nos 2. Isso não quer dizer que ele tem direito a 2 votos, né? Cada pessoa só tem direito a um único voto. Então, isso tem que tomar bastante cuidado na conferência das listagens, no período que a gente vai passar daqui a pouco, justamente para corrigir essas inconsistências lá no sistema, no SIGESC, né? Aí vocês vão observar isso e vão pedir para a pessoa responsável fazer essa correção no sistema. E aí vão gerar, na data certa, a listagem definitiva. Vamos ao cronograma, então, Sandro? Vamos ao cronograma. Vamos lá. 9 de outubro de 2019. A comissão deverá solicitar ao responsável pelo registro do SIGESC, o sistema que a gente citou aqui na escola, a lista preliminar dos votos. Importante a palavra preliminar, ela não é definitiva ainda. Tudo aquilo que a gente já está explicando para vocês, ela deve ser trabalhada, analisada e tudo mais. É possível gerar em PDF ou Excel, né? O PDF não permite edição, o Excel sim, para que tenha esses próprios ajustes, né? No Excel tem um destaque, né? É importante a publicação sai com o CPF das pessoas. E algumas pessoas se sentem incomodadas com isso, porque pode ser usado para qualquer fim. Então é importante assim, no Excel, exclui ou oculta essa coluna na hora de publicar essa listagem para as pessoas, para que ninguém se sinta afetado. Porque essa listagem vai ficar exposta na escola, né? Além da comissão estar conferindo, os próprios votantes vão observar se o seu nome está na listagem. O aluno vai ver se o nome do pai dele está certo, né? Então, tem que estar exposto ali esses nomes, né? O responsável legal também, né? Tem que estar cadastrado lá. O vô e a avó são responsáveis pela criança. Tem muita confusão disso, né? O vô e a avó é responsável pela criança. Mas se ele não é o responsável legal, se não está lá cadastrado no sistema como responsável legal, no campo adequado para isso, ele não vai aparecer na lista e ele também não tem direito a voto. Só tem direito a voto quem é o responsável legal pela criança, que tem a tutoria, a guarda dessa criança, certo? Estabelecido pela Justiça. Então, retomando, até 9 de outubro, solicitação dessa lista. 10 de outubro, essa listagem deverá ser fixada em lugar público na escola, de fácil acesso. Então, para que as pessoas olhem, analisem, encontrem o seu nome. E caso não encontrem e entendam que devam votar, elas vão procurar a comissão e vão definir o porquê que vão votar. Então, até 9 de outubro, essa listagem deve ser solicitada, como a gente já falou anteriormente, ao responsável na escola. Uma vez feita a listagem, a gente publica. E quando que a gente publica? 10 de outubro. Por que publicar e como publicar? Então a gente vai um lugar de fácil acesso, público dentro da escola, que haja passagem dos votantes, eles vão identificar os seus nomes, verificar se está tudo correto, e caso não encontrem, e se tiverem direito a participar dessa lista, se ocorreu um erro, eles vão procurar entre o dia 10 e o dia 14 e pedir a inclusão desse nome, ou até a exclusão, se for um caso. Né? Então foi percebido que tem um estudante que não está mais na escola, mesmo há muito tempo, então pode ser feito esse ajuste. Por isso que tem esse olhar público, né? Dia 18 de outubro, a divulgação da lista definitiva. Né? A partir desse momento, com essa listagem, a gente emite o caderno de votação. A partir desse momento, não é mais possível
mexer nessa listagem. É a Não lista permitido, né? oficial. Então a gente retoma lá na data corte no dia 5. Por que tem aquela data corte? Para que a gente consiga seguir esse cronograma e ter transparência, que possa permitir que todos vejam seus nomes e que aquilo seja, aquela lista definitiva, seja realmente o retrato dos votantes que a escola tem direito ali. Acho que é bom chamar um pouquinho a atenção que nas versões anteriores os terceirizados e os servidores da APP podiam votar, né? Eles não têm vínculo hoje. A maior parte das escolas já estão passando pelo processo de terceirização, né? Então, como não há um vínculo efetivo com a escola, inclusive com relação à data de corte, não tem como garantir, porque não é o mesmo servidor que vai todos os dias na escola, né? Então, o regime de contratação. O regime de contratação é diferente, isso. Então, essas pessoas não têm direito a voto, né? Só as pessoas, só aqueles nomes que a gente citou, aqueles cargos que a gente citou anteriormente, né? Nessa linha também, já que a gente está falando dos votantes, né? Voto por representação ou procuração não existe nesse processo. O único que pode votar é aquele que está na listagem de voto. Ele não pode não pode mandar ninguém votar no lugar dele, não pode fazer uma procuração via cartório. Isso não existe. Se ele não puder estar lá no dia, ele não vai poder votar, né? Uma outra questão, nós temos casos de que, como a gente citou antes, o professor ele também é pai de aluno. Ele vota 2 vezes? Não. Cada pessoa tem direito a um único voto nessa escola. Eu tenho 4 filhos matriculados nessa escola, eu voto 4 vezes e a minha esposa mais 4 vezes? Não. Eu vou votar uma vez no segmento, representando o segmento pais, né? E a minha esposa também vota uma vez. Então, são questões que a gente precisa estar organizando. Chamar a atenção disso, né, Sandra? Porque nas outras versões, o peso dos pais era peso 2, né? E somente uma pessoa podia votar da família, né? Então, esse é um grande diferencial desse novo processo, né? Que todos têm direito a voto. Então, tanto o pai quanto a mãe podem votar, né? Acho que existem divergências, né? Não necessariamente a mesma pessoa, o pai e a mãe querem votar no mesmo plano de gestão. Então, tem a liberdade para estar... E a diferença do E para o ou, né? Antes a gente tinha ou votava o pai, ou votava a mãe. Ou o responsável. O responsável. Né? Agora, vota o pai, vota a mãe, ou... Aí, no caso, ou o responsável. Né? Quando a criança tem um responsável, daí é só ele que vota, o pai e a mãe não participam do processo. Né? E outra questão também, um proponente, um professor, um servidor que atua numa outra escola, mas botou plano na escola de vocês. Esta pessoa ela tem direito a voto e deve ser inserida na listagem de votação, né, para que ela possa exercer esse direito dela. E ela não vai estar no SIGESC até dia 5, mas vocês têm a certeza que ele teve o plano homologado, porque lá no dia 20 já vai sair a homologação. Então, vocês, por isso que tem a versão em Excel, vocês podem estar incluindo essa pessoa ali, né? Mas é um dos poucos casos que é incluso manualmente, né? E aí, numa sequência daquilo que a gente já foi dito, cada pessoa pode votar uma vez na escola. Na sua escola, Mas se ele tiver vínculo com outras escolas, ele pode votar nas outras escolas também. Então, ele não está tendo mais de um voto por escola. Mas ele faz parte da comunidade daquela outra escola que ele complementa a carga horária, daquela que ele é professor ACT no outro horário. Então ele faz parte daquela escola. Então ele tem direito a votar também. O que não pode, como a gente disse, é ter mais de um voto dentro da mesma escola. Não terá direito ao voto o profissional da educação e funcionário da escola afastado por motivo de licença de saúde, maternidade, atendimento familiar para tratar de interesse particular ou à disposição de outros órgãos ou entidades. Então, esse processo é para quem está efetivamente na escola, está atuando durante esse processo. Quem está por outro motivo, a gente já falou isso antes, não é permitido participar. Né?
No dia da votação, os profissionais de educação e os pais, os responsáveis do estudante, deverão apresentar documento de identificação com foto. Isso. E os estudantes, isso está lá no manual e no edital, os estudantes que optarem em votar separado da sua turma, porque qual que é a dinâmica geralmente da escola, né? As turmas do primeiro ano do ensino médio, vamos dizer, elas vão todas juntas, né? Naquele determinado momento, votar. Então, não tem necessidade de apresentar nenhum documento. Mas, por acaso, naquele dia eu faltei de manhã, por qualquer motivo, né? Sim. Eu quis ir votar à tarde. Eu sou estudante, quis ir votar à tarde ou de noite. Então, eu preciso levar a minha identidade, tá? Salvo as exceções dos alunos que têm o nome social, né? Que a identidade não vai estar, geralmente não está, né, com o mesmo nome, tá? Mas eles têm direito ao voto. Caderno de votação, né? Isso. Então, assim, a gente já remeteu lá no cronograma que o caderno de votação deve estar pronto no dia 18, né? Isso. E esse caderno de votação ele precisa estar separado pelos segmentos. Então, a gente vai ter o caderno de votação para os profissionais de educação, né? Caderno para os estudantes e o caderno para os pais ou responsáveis. Isso. Então, isso tem que estar muito bem organizado. É importante preservar essa data do dia 18, para que no dia da votação a gente não tenha imprevistos, surpresas. Então, seguindo esse processo, esse cronograma, eu acho que chegando lá no dia a gente vai ter um processo mais tranquilo. Até porque o próprio sistema tem uma trava, né? De gerar listagem e tudo mais. E aí, passou o prazo, vai ter que mandar justificativa para a gente aqui para poder liberar o sistema. Então, é um transtorno, né? Então, tomem esse cuidado. E por que o caderno... mas por que só tem uma urna e os cadernos são separados, né? Isso facilita para vocês fazerem a contagem dos votantes, né? E para otimizar também o atendimento. Porque se a gente colocar todo mundo num único caderno, vai ficar um caderno gigantesco, né? E vai demorar para a pessoa procurar. E às vezes pode estar lá uma fila de pais, uma fila de estudantes, e vocês estarem já otimizando essa votação. A listagem, ela sai em ordem alfabética, né? Então, já veio uma pergunta de uma regional se a escola tem 1.500 alunos, a gente pode fazer um caderno de A até C, outro caderno de D? Pode, aí a organização é da escola, né? Separar o caderno por Separar isso, o caderno, mas desde que seja daquele segmento, né? O segmento estudantes, a gente tem 1.500 alunos, então a gente vai fazer tantas mesas de votação, de tal a tal letra vai estar num, de tal a tal letra, não tem problema, né? Só que estejam separados os cadernos, tá? Ali a gente mostra um modelinho da cédula, né? Esse modelo também está no edital, está no manual, e a gente também está disponibilizando para vocês na versão em Word, né? Em Doc, para vocês poderem fazer a edição. Então, nós fizemos um modelo de um único proponente, de 2 proponentes, configuramos para 3, então vocês vão adequando a realidade, né? Se precisar colocar uma foto junto, mas assim, sempre com o nome do plano de gestão ali em destaque, né? Às vezes precisa colocar a foto junto com o plano para poder identificar ou alguém que tenha dificuldade, deficiência, né? Que também, se tiver alguém que tenha deficiência visual, precisa fazer a cédula em braille, né? Tudo isso é necessário providenciar, tá? E quem assina, então, essa cédula, né? O presidente da mesa de votação e o presidente da comissão eleitoral, tá? Então, essas cédulas são assinadas por essas 2 pessoas. Pode deixar assinada antes, sem problema, desde que elas sejam todas bem guardadas, né? E esse antes, né, Karen? Antes do processo, antes de iniciar e até antes de entregar o voto. Depois que a pessoa botar o voto, não tem mais não é para ninguém que está assinando. Né? Mas é importante que essas cédulas estejam rubricadas para que a gente ateste na hora de fazer a apuração que não apareça nenhuma cédula surpresa que não tenha sido feita por vocês, né?
Tá? E também assim, né, lembrando, acho que vale reforçar que o voto é secreto, então ninguém, nenhum aluno, né, nenhum pai, nada deve assinar a sua cédula, né? Nós tivemos um episódio agora no Conselho Deliberativo que uma comissão pediu para as pessoas assinarem a cédula, né? Não se assina a cédula é voto secreto, né? As urnas, então, Sandro, queres passar uma dica para o pessoal para poder organizar? Então, isso também é uma das responsabilidades de vocês vão ter que ou construir isso, né? Com uma caixa de papelão, com fita, algo que seja, a princípio, inviolável e que passe para quem está votando a segurança de que isso não pode ser aberto no meio do processo ou durante a noite depois da votação, que passe essa impressão, né? Uma outra questão que a gente já ouve falar nos outros processos é que os cartórios eleitorais, desde que pedido anteriormente, eles costumam emprestar as urnas. Então, é uma possibilidade, que você já é uma urna mais profissional, né, mais definida, mais fácil de estar lacrando e para dar a credibilidade que a gente tem falado tanto. Então, é uma possibilidade que vocês podem fazer e resolver um problema de forma mais fácil. E nós né? tivemos registro, que foi muito bacana. Algumas escolas conseguiram utilizar na eleição do Conselho Deliberativo e a gente tem relato que iriam utilizar agora também na eleição do PGE, na escolha do PGE, é através da urna eletrônica, né? Existe um programinha, né? Que é feito toda uma programação e que pode ser feito também, né? Claro, desde que siga todos os princípios, né? Da lisura, né? Isso, o voto nunca pode ser identificado, o votante nunca pode ser identificado relacionado ao voto que ele fez. Tem que ter o processo, tem que ter a capacidade de contagem dos votos, de auditoria desse processo. Então, pode ter um espaço aqui para que a gente possa inovar e inserir a tecnologia, mas ele tem que manter e dar muito clareza aos princípios. Então, essas mesas de votação, né, elas vão ser organizadas dependendo da disponibilidade do espaço físico, do número de votantes que a gente já colocou, né? Lembrando que, diferente das versões anteriores, então, o peso de voto não tem mais diferenciação, então pode sim ser feita uma única urna. As UDs, né, ou seja, elas podem ter uma urna itinerante, né? Você pode estar utilizando, às vezes as unidades são próximas, então podem estar marcando determinado período, né? Eu vou passar na UDA nesse período, na UDB nesse período, então essa urna é itinerante. Lembrando que cada vez ela tem que ser lacrada, né? Tem que ter registro em ata daquilo que aconteceu naquele momento. O ideal não é uma única pessoa estar transportando, né? Tem mais pessoas, então tem que ter bastante cuidado com... E que esse é um caso específico dos SEJAs. Isso. Né? E dos SEJAs que tem as UDs, que acho que são todos, mas é um caso muito específico que não é para as outras escolas. Isso só é possível também pelas datas de votação que é permitida ao SEJA. Enquanto nas escolas regulares a votação é dia 23, 24 ou 25, é preciso escolher um dia só de votação. No SEJA ele pode fazer nos 3 dias, porque ele tem uma dinâmica diferente, tem um processo diferenciado e precisa ser respeitado essa característica, né, Karen? Bom, a gente já organizou as cédulas, organizamos as urnas, já convocamos os mesários, os fiscais, a defesa pública aconteceu tudo perfeitamente. Hoje é o dia da votação. Isso. Né? Primeiro, vocês vão ter que escolher o dia da votação. Como o Sandro falou, né? Tem 3 dias de opção. O ideal é que essa data seja estabelecida não só com a comissão eleitoral da escola, mas também em afinidade com a comissão regional. Para que a comissão... A gente ampliou para 3 dias, para que principalmente as regionais maiores, né? Esses dias de votação sejam mais espaçados, para não ficar concentrado todas as escolas num mesmo dia, né? Então, em 3 dias dá tempo de a regional poder
participar do processo, né? Essa articulação acompanhar. Precisa acontecer. Isso. E a regional provavelmente vai procurá-los para essa organização também, né? Então, nesse dia, a comissão ela precisa estar, tanto a comissão quanto a mesa receptora de votos, né, a mesa de votação, ela precisa estar com no mínimo 30 minutos antes no local da votação, né, para estar organizando as mesas, deixando as urnas tudo certinho, para começar a votação às 8 horas da manhã, certo? Até às 20 horas desse dia, do dia escolhido. Tá? Lembrando, esse dia tem que ser amplamente divulgado, esse horário tem que ser amplamente divulgado. Ninguém que é votante pode ter dúvida disso. Ele tem que ter segurança, qual é o dia, qual é o horário de votação, que documentos que ele precisa. E essa é a função também de vocês. Vocês vão conseguir fazer isso muito melhor do que a regional, que a própria Secretaria de Educação, né, Karen? Isso, as UDEs, então, a gente já comentou sobre a especificidade. E existem escolas que têm um único turno, né? Geralmente só atendem no turno noturno. Às vezes utiliza até espaço de outra unidade escolar, às vezes municipal, tudo, né? Então, nesses casos, as escolas podem começar a votação às 10 horas da manhã, tá? Mas só nesses casos. Mas estender até às 20 horas para que todo mundo tenha acesso ao voto. Pode parecer cansativo esse período muito grande de votação, mas a gente tem que imaginar principalmente a condição dos pais ou dos professores que estão atendendo em outras escolas. Então os pais às vezes não conseguem se afastar do trabalho todos no mesmo horário. Tem aquele que vai conseguir fugir um pouco do trabalho de manhã, outro à tarde, e a maioria com certeza mais no período da noite. Então é importante ter essa janela bastante grande para ampliar o número de votantes, né? Isso. E aí, assim, mas poxa, a gente vai ficar esse tempo todo trabalhando, né? Tanto nos outros anos, agora também no CDE também aconteceu isso na eleição, vocês podem fazer um revezamento da mesa, né? Podem fazer uma mesa de votação que vai ficar das 8 até ao meio-dia, outra que vai pegar do meio-dia até... Só que assim, cada mesa que revezar deve fazer o registro em ata daquele período que assumiu a votação, tá? Então, podem sim se revezar, mas tem que ter esse registro. E uma coisa que a gente chama a atenção agora nesse slide, né? Que para o início da votação, então, o presidente da mesa vai chamar as primeiras pessoas que estiverem ali na fila de votação, né? Para averiguar, vai abrir a urna, vai mostrar que essa urna está vazia, vai lacrar essa urna na frente das pessoas, né? É aquilo que a gente está focando o tempo inteiro, né? Na transparência do processo, na lisura. Então, após lacrar, ele vai conferir a identificação dos crachás dos fiscais para ver se aquelas pessoas são as mesmas que foram credenciadas. Podem estar assinando as cédulas ali naquele momento, né? Deixando tudo prontinho. E aí vão colher as assinaturas dos votantes e começar o processo de eleição na escola. Certo? E aí o que a mesa receptora, essa mesa de votação, ela não deve fazer, né, durante o dia da eleição? Acho que é importante a gente destacar. Vou deixar para o Sandro. Tá bom, obrigado. A mesa, tanto quanto a comissão, quanto todas as pessoas envolvidas nesse processo que vão estar trabalhando, atuando, não pode estar se manifestando, não pode estar dando a clareza de que eles têm um proponente de preferência. É bom evitar isso, né? Aquilo que a gente está insistindo muito. Se o mesário ele vai, por exemplo, com a camisa, com adesivo, com alguma coisa de algum proponente, as pessoas vão desconfiar. Por que essa pessoa que claramente está se manifestando para o fulano, né, para o proponente A, por que ele não vai estar manipulando? Né? Então, afeta diretamente a credibilidade desse trabalho que vocês estão fazendo. Então, o que não deve fazer? Vamos lá. Se manifestar de qualquer forma sob sua preferência do plano de gestão escolar. Evite, ao máximo. Reter os documentos pessoais dos votantes.
permitir que pessoas que não constem no caderno de votação participem do processo votando. Isso aqui é de uma importância tão grande porque você pode inviabilizar o processo inteiro. Né? Então, qualquer ponto de desatenção pode gerar a inviabilização do processo. E aí, aqui, todo esse movimento que foi feito, criado, né, vai por água abaixo. Inclusive pode até ser responsabilizado por isso. Às vezes não né? Nem fez por maldade. A pessoa chegou, poxa, meu nome não está na listagem, eu queria tanto votar. Vai lá e inclui. Não pode, né? Então não tem a necessidade de ter todo aquele período de averiguação da listagem. Afeta a transparência, afeta a credibilidade. Não pode também auxiliar na marcação do voto. De jeito nenhum, a pessoa precisa ser responsável por isso, não é o mesário que vai lá e vai estar fazendo o X. Incluir nome de outras pessoas no caderno de votação, como a Karen disse. Permitir receber voto em separado. Né? Tem um rito, tem uma organização. Só ali que se pode receber o voto. Permitir qualquer tipo de manifestação coletiva ou exagerada das preferências do PGE. O local de votação, ele deve ser sagrado, digamos isso. Ele não pode ser afetado para aquilo, pela disputa que está acontecendo. Ele tem que ser calmo, tem que ser tranquilo. As pessoas que eventualmente se cederem têm que ser educadamente chamadas a atenção. Olha, vamos preservar, vamos manifestar lá fora, que é um momento diferente. Outra questão, permitir que o votante seja auxiliado por outra pessoa no ato de votar, exceto nos casos que o votante possui dificuldade motora. Neste caso, poderá ser auxiliado por 2 pessoas da mesa de votação ou da comissão eleitoral. Auxiliado, né? Não vai levar a pessoa até lá, né? Mas ninguém vai fazer o voto por ele, né? Aqui a gente só reforça que os documentos, né? Então precisa ter o documento oficial com foto para os profissionais de educação e para os responsáveis por estudantes, e aquele estudante que vier votar em separado da sua turma. E aí, né, Karen, outra questão, o que é documento oficial com foto? Então existe uma lista, isso já é comum em diversas votações, apresentação e onde que a gente é cobrado desse jeito. Então, vamos lá. Registro geral, o RG, a carteira de identidade, a CNH, a carteira nacional de habilitação. Então, acho que hoje em dia acho que todas elas já têm foto, as que estão em período de validade, carteira de trabalho, passaporte, registro nacional de estrangeiro, certificado de reservista e ou carteira profissional emitida por classe. Independente se ela está no período de validade ou não, né? É um documento oficial. Às vezes chega com o passaporte vencido, daí não vai poder votar, não. Exato. Pode votar. Né? Bom, aí vale orientar, né, as pessoas que forem votar, que vão preencher uma única quadrícula, né? Caso preencher fora, anula o voto, ou se rasurar a cédula, né? Invalida o voto, tá? Aí aconteceu de eu ir lá e preencher errado, né? Mas não coloquei ainda na urna. Eu posso pedir uma outra cédula? Posso, e a comissão pode dar a mesa de votação pode dar uma outra cédula para essa pessoa. Só que quando der essa cédula, a outra já deve ser invalidada, rasgada, né, na frente de todos ali e já inutilizada, tá? Então, ela pode ser trocada até o momento de colocar na urna, né? Depois que colocou na urna, não tem mais como ir lá buscar a cédula de volta. Registrar isso na ata de votação. Registrar isso na ata, sempre, tudo que acontecer, né? Aí ali a gente bota que existe um modelinho da ata da mesa de votação, que não é uma ata diferente, que não vai ser registrada diferente, então sigam o modelo, né? É um padrão, né? Ele tem um padrão ali que é importante. Já vai ter ali todos os campos certinhos necessários para preencher e as assinaturas dos presentes, né? Também vai estar no modelo Word para vocês fazerem a edição. E aí, quando encerrar essa votação, essa urna ela deve ser lacrada, né? E entregue à comissão eleitoral, que vai ser o responsável pela apuração desses votos. Também importante, momento relevante, né? A gente precisa
ter muito cuidado com essa urna, seguir o procedimento e, mais uma vez, assim, não faça isso sozinho, tenha o grupo, tenha o registro de todo esse processo. Ter os fiscais junto, né, o restante dos mesários. E aí a comissão eleitoral, ela pode optar por apurar os votos no mesmo dia, né, o que é o ideal, né, ou já que encerra às 20 horas, então dá tempo, né, só se a escola for muito grande, mas dá tempo. Mas se optar para fazer isso no dia seguinte, essas urnas devem ser lacradas, né, e guardadas num local bastante seguro até o momento da votação. Né? E o seguro é para não ter alteração, o seguro para que ele não pegue umidade, para que não possa sumir, não possa estar junto de outros materiais que a gente pode pegar lá por engano, o acesso de muitas pessoas. Por isso que o ideal é apurar no mesmo dia, né? Mas às vezes acontece de não conseguir. Sim, não né? tem. E aí essa mesa apuradora vai ser composta pela comissão eleitoral e que deve ter a participação também, né, dos fiscais ou do proponente. Só que onde for a mesa de apuração, ela deve ser isolada, só vai ficar ali dentro desse espaço as pessoas que estiverem apurando. As outras vão ficar assistindo, né, distante do local onde vai estar resguardados os votos, né? E aí vocês vão escolher, uma pessoa vai ficar no mapa de apuração, anotando os votos, outra vai anunciar esses votos, né? É sempre bom ter mais do que uma pessoa no mapa de apuração, porque pode haver confusão, né? Inconsistência, né? E aí vocês vão levantando, vai lendo cada voto, né? Esse é do proponente tal, do plano tal, né? E vão registrando ali no mapa de apuração, que depois vai ser confrontado com o número de eleitores, tudo certinho, e vai ser registrado na ata de apuração dos votos, tá? Os votos que tiverem anotados fora da quadrícula, tiver algum tipo de escrita, palavras de baixo calão, né? Mensagens de ódio. Mensagens, esses votos são invalidados, né? Eles são dados como votos nulos. Vai aparecer votos brancos, né? E às vezes está anotado nas duas quadrículas, quando às vezes são dois proponentes, esses são votos anulados. Tá? Ou qualquer voto que não seja possível identificar a intenção do votante. E aí, quem que vai ser o PGE escolhido, né? Estamos chegando no final do processo. Passou, os desafios estão terminando. Agora é a parte mais tranquila. Então, o PGE foi escolhido. Então, na escola... antes disso. Na escola onde houver a proposição de um único proponente, né, este deverá considerar aprovado o plano que tiver mais da metade dos votos. Né? Então, nesse caso específico, a gente pode ter opção da comunidade de não escolher esse plano. Para isso, tem que ter mais da metade dos votos não escolhendo aquele plano. Ele vai ser escolhido se ele tiver o sim para mais da metade. Os 50% mais um, né? Mais dos voto, votos né? válidos, né? E nas escolas onde é mais do que um, será considerado escolhido aquele que obtiver maior número de votos válidos. No caso de empate, a gente tem o critério de desempate também. Então seria o proponente de plano de gestão escolar com mais tempo de exercício na escola em que se candidatou. Em segundo ponto, o proponente de plano de gestão escolar com mais tempo no exercício no magistério público e o proponente com maior idade. Então são 3 critérios de desempate. Né? A proclamação e divulgação dos resultados. O resultado deve ser proclamado pela comissão eleitoral da escola, fixando em local visível o resumo da escolha do plano de gestão. Né? E esse resultado deve ser encaminhado, então, para a comissão regional no prazo máximo de 2 dias úteis após a apuração. Né? E aí, lembrando aquilo que a gente já falou anteriormente, né, que todos esses materiais, todas as atas, cédulas e demais documentos utilizados devem ser arquivados na escola para qualquer tipo de averiguação a qualquer tempo.
Né? Daqui a 6 meses eu posso jogar fora? Não. Né? Deixem lá guardado conforme a documentação oficial da Nada escola. impede que um dos proponentes, principalmente em geral, isso acontece com aqueles que não foram escolhidos pela comunidade, ele questione o processo. Isso. E uma vez que foi feito tudo dentro das orientações, está tudo documentado, o processo é válido, não tem como a gente dar ordem contrária a isso. Por outro lado, se a gente identificar que houve irregularidades no processo, fica difícil validar a escolha que a comunidade fez. Então esses documentos eles precisam estar ali, eles são, após passar do processo, a materialidade que a gente tem de que esse processo foi bem feito, foi executado de acordo com a legislação e tudo mais. Bom, eu agradeço a paciência de todos vocês, né? O vídeo realmente é longo, né? São muitos detalhes. A gente tentou contemplar todos os pormenores que constam no edital e além da experiência que a gente já teve nos anos anteriores com relação ao processo, mas sempre há novidades, né? Então, se surgir qualquer dúvida, claro, a primeira instância é a comissão regional, então busquem orientação junto com a comissão regional. Caso ainda assim seja necessário, a gente está à disposição sempre, né, para estar orientando e auxiliando para as coisas transcorrerem da melhor forma possível. A gente deixa na tela os nossos contatos, né? Desde já agradeço, passo o Sandro fazer. E lembrando, assim, como escola, a gente tem que estar sempre elevando o nível, né? E a responsabilidade de vocês nesse processo é bastante grande. A gente precisa utilizar isso como um caráter pedagógico também. As nossas crianças, os nossos estudantes precisam aprender com esse processo, que a disputa pode ser de ideias, que ela pode ser justa, que ela pode ser transparente e que a comunidade tem toda a legitimidade de escolher o seu gestor. Então, esse processo, sendo bem conduzido, elevando o nível dessas discussões, a gente garante isso, né? Garante esse processo. No mais, eu agradeço bastante também a paciência, agradeço o Alessandro, que está aqui no bastidor, o Jovelino também, que está aqui nos auxiliando, né? E que ocorra tudo da melhor forma, que seja um bom processo. Né? Isso aí, contamos com vocês. Grande abraço.